Boa noite. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Pontualmente 7h30. Estamos ao vivo. Oi, Márcia. Oi, Rian. Fiquem, que hoje tem papo bom, hein? Esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar, mais um minutinho. Oi, David. Pessoal, vai ser muito importante a interação de vocês aqui durante o nosso papo. Hoje, para quem não me conhece, antes de tudo, né? Sou Giovanni, do Próximo da Fila. Oi, Alex. Sou Giovanni, do Próximo da Fila, e hoje eu vou conversar com Caio Kovalevska. Ele vai contar pra gente um pouquinho dos bastidores do Play Center. Um pouquinho não, ele vai tentar contar o máximo possível dos bastidores no Play Center. Então, convido você para bater esse papo com a gente. Você pode fazer suas perguntas, a gente pode fazer suas perguntas no meio da conversa ou no final da conversa, você se sente mais à vontade. E é isso aí, bom, Caio? Oi, Thiago. Oi, Murilo. Cadê o Kleber, que vai viajar? E aí, Kleber, depois você assiste. Vou chamar o Caio pra gente já começar esse papo, porque a gente não tem tempo pra perder. Caio, se você quiser mandar o convite aí, que aí a gente começa. Olá, olá, todo mundo que tá chegando, fiquem. Só esperar que o Caio mandar a solicitação para ele participar. Ó, Kleber, falei de você já 2 segundos atrás. Que bom que você conseguiu assistir pelo menos essa introdução. E boa viagem. Caio, cadê o Caio? Se você tiver alguma dúvida sobre como que é trabalhar em parques, qualquer outra dúvida relacionada à área de bastidores, de coisas que a gente não vê no nosso dia a dia como visitante, pode mandar aqui pra gente, tá bom? E eu também estou fazendo uma pesquisa com a percepção dos visitantes sobre os parques durante essa pandemia. Então, se você puder responder, o link está lá na bio também. Já vamos começar. Se o Caio não mandar, eu vou mandar aqui para ele mesmo. Então, Caio pediu mais um minutinho. Muito bom. É só ao vivo, galera. É só ao vivo. Só para lembrar vocês que sábado, Hopi Hari reabre, Wet n Wild reabre, Parque Marisa reabre. E no próximo final de semana temos a reabertura do Termas dos Laranjais, Hot Beach. Inclusive o Termas dos Laranjais já está com ingressos esgotados aos finais de semana e feriados para outubro e novembro. Então, se você quer visitar o parque, com cuidado, claro, se planeja aí porque vai ter que ir em dezembro. A Tamir está aqui, minha parceira de trabalho. E aí, tá? Vou convidar o Caio, gente. Eu chamei ele aqui. Só aguardar ele aceitar que a gente já começa esse papo. Chegou! Não dá para te ouvir. Estamos ao vivo. Agora sim. Estamos só fazendo alguns ajustes aqui, né? Ao vivo, acontece. Vai dar certo. Listo? Vou te apresentar enquanto você ajusta aí, beleza? Bora. Agora tá tudo certo. Beleza. Bom, pessoal, boa noite novamente. Hoje eu vou falar com o Caio. O Caio, hoje, ele trabalha no Parque da Mônica. A carreira dele toda é em parques de diversões. Inveja, né, galera? E vou pedir para ele se apresentar um pouquinho antes da gente falar do Play Center em si. Então, Caio, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Caio, eu tenho 27 anos. Em 2020 eu completo 10 anos em parques de diversões. Eu passei pelo Play Center na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos. E no Play Center dos 16 aos 19. Então foi uma fase muito bacana na minha vida.
Então hoje eu vou dividir um pouquinho o que eu fazia lá, como as coisas funcionavam, e vai ser uma forma de resgatar um pouquinho das histórias do famoso Play 5. Bora, vamos lá. A gente não tem tempo para perder, então a gente vai falar da rotina de parque fechado, a rotina de backstage. Pessoal, para quem acabou de chegar, tem bastante gente que entrou. Bem-vindos. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aqui que depois a gente faz todas as perguntas para o Caio. Eu não vou responder nada, porque hoje a live é com ele. Beleza? É, o som dele está ruim. O som Vocês está conseguem. ruim. Para mim dá para ouvir. Se alguém tiver mais com som ruim, fala aqui pra gente, que a gente vê com a nossa Vou equipe tentar aumentar técnica. aqui um pouquinho. O seu som tá duplicando, estão falando aqui. Tá duplicando? Será que eu Ao tenho que sair e entrar Anderson. de novo? Vamos ver se alguém dá algum parecer. Gente, se o som estiver. O dele dá eco. Tá, vamos fazer o seguinte, Caio. Você sai e manda a solicitação, tá bom? Combinado. Já voltamos. Pessoal, se você tiver qualquer dúvida sobre trabalhar em parque, sobre bastidores, sobre noites do terror, que a gente vai falar também aqui. Se você quiser perguntar até do fechamento do Play Center, pode mandar também. Abaixa o volume da TV. Baixa um pouquinho o volume da TV para eu te escutar melhor. Bom, o Caio voltou. Vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos ver se o pessoal fala que melhorou. Acho que é porque eu tô sem fone. Será? Baixa o volume da TV. Será? Gente, se o som estiver ruim, vocês falam, tá? Bom, vamos ver. Tá de novo. Ai, meu Deus. Gente, não sai. Ninguém sai. Assim tá melhor? Vamos ver. Melhorou? Talvez era eu, Olha, não comigo sei. aqui tá ótimo. Pra mim também tá de boa. Esse que me assustou. Esperar alguém falar se tá de boa. Um rapaz chamado Vinícius falou que pode ser. O Anderson Torres falou O que tá de fone. novo, que melhorou. Melhorou. Vamos Agora, seguindo assim, gente. Se agora tiver deu ruim, certo. vocês. Beleza, acho que foi agora, né, gente? Agora sim, vamos começar então. Caio, Agora está ok. desesperado, porque a gente só tem uma hora. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência no Play Center, né? Você não começou a trabalhar no marketing do Play Center. Você passou pela Indiana, lá no Castelo dos Horrores, esse ícone. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência lá no Play, no Castelo dos Horrores em específico. Então é isso mesmo, pessoal. Resumidamente, eu comecei com 14 anos a conhecer um pessoal da comunidade do Parque Norcute. Com 15 anos, a gente participava de algumas reuniões temáticas lá com a equipe de marketing. Então, o Play Center sempre me recebeu com muito carinho, com muita atenção, todo mundo lá da equipe do Play. E aí, com 16 anos, eu recebi um convite para fazer parte da equipe da Indiana, que na época estava lançando um departamento de comunicação e queria alguém que pudesse interagir com o Orkut, com o blog e com o começo das redes sociais na época. E aí eu comecei na Indiana com 16 anos, eu tinha crachado o Play Center, eu estudava de manhã, saía do colégio e à tarde lá pro Castelo dos Horrores, que a base ficava lá. Era uma fase muito bacana, eu gostava bastante. Beleza, aí você contou com o apoio do Juan, de toda a galera lá do Castelo, nessa época que você fazia estágio, né? Tinha época de estudos, você tinha que conciliar com o trabalho lá no parque. Como que era isso? Ah, eu achava o máximo, assim. Tinha que ter muita responsabilidade, obviamente, né? Mas era muito legal a sensação de você sair do colégio. Eu saía do colégio na região de Santo Amaro por volta do meio-dia e 20, almoçava rapidinho e ia correndo pro parque. Aí lá no parque eu tinha as minhas atividades, que nesse momento eram bem poucas, né? Porque eu tinha na época 16 anos só. Mas era muito legal ter essa responsabilidade de você estar no colégio e já ter um serviço, ainda mais um serviço dentro de um parque de diversões, né? Então isso era muito bacana e eu achava o máximo. O pessoal da minha sala, o Caio do Play Center, o rapaz do Play Center, era bem bacana.
Da hora. E pelo fato de você já ter um contato com o parque antes de ser da Indiana, já participava dessas reuniões e tudo, como que foi essa transição? Porque, para quem não sabe, o Kai ele trabalhou no marketing do Play Center, depois da Indiana. Então, como que foi essa transição de Castelo dos Horrores para finalmente trabalhar no Play Center, no marketing em si? Então, Gi, o que que aconteceu? Eu tava na Indiana, eu fiquei dos 16 aos 18 anos, fiquei quase 2 anos lá. Chegou muito pertinho de bater 2 anos. E aí, quando eu tava completando 2 anos, eu tava pensando o que que eu queria fazer no futuro, né? E o meu futuro eu queria que fosse dentro de parques de diversões. E aí eu pensei, poxa, aqui na Indiana eu sou terceirizado e tudo mais. É um universo muito legal. A Indiana era uma empresa sensacional, mas eu queria ser efetivo do parque, né? Então eu pedi demissão da Indiana e fiquei com a incumbência de arranjar um serviço dentro de um parque de diversões, sendo de fato efetivo do parque. E aí eu fiz um serviço no Parque da Xuxa como atendente, fiquei um tempo lá como atendente. E aí, no início de 2011, surgiu uma oportunidade na equipe de marketing do Play Center. Então eu deixei o meu serviço no Parque da Xuxa de atendente, eu tinha meus 18 anos, e aí eu saí do Parque da Xuxa e fui trabalhar na equipe do Play Center, que foi muito bacana. Então eu fiquei 2 anos no Play Center como terceirizado pelo Castelo dos Horrores, uma equipe sensacional, onde foi uma escola muito fundamental assim para minha vida. E aí com 18 anos eu de fato assumi uma vaga na equipe do Play Center, que foi muito legal. Beleza. Já que a gente deu essa introdução, você contou como que você foi parar no marketing do Play Center, agora vamos falar de coisa legal. Para quem não sabe, o Vamos Caio ele fez falar. muita coisa lá no marketing do Play Center durante o tempo que Bastante. ele ficou. E agora a gente vai contar tudo que ele fez. Uma E a gente delas vai está falar aqui, ó. depois, depois a gente vai falar de Noites do Terror também, para quem gosta, assim como eu. Mas vamos falar de algumas coisas que você fez lá no marketing do Play Center. A gente pode começar pelo Double Shock? Conta aí pra galera. Podemos começar. O que que aconteceu? Eu comecei lá no Play Center uma semana depois daquele episódio com o Double Shock, né? Então Uhum. o parque, todo o Play Center, estava numa vibe muito especial, de retomada, de voltar com aquela magia de antes, porque o parque ficou bem chateado por tudo que aconteceu. Então eu comecei nessa época, uma semana depois do Double. E aí, assim que eu comecei, já tinha na minha mesa, assim, algumas demandas muito importantes, como a reforma do Evolution, a reforma da Looping Star e diversos outros desafios com a temática de comunicação. Então, a minha participação era fornecendo comunicação interna para essas ações que o Play Center ia desenvolver. Então, eu comecei numa fase muito bacana, já com esses desafios, de relançar o Evolution, relançar o Looping Star e fazer parte dessa equipe que estava atuando junto com a manutenção e com o setor de operações e todo mundo junto para poder entregar o melhor para o visitante. Essa parte, para quem visitou o Play Center lá nas Noites do Terror de 2011 até o fechamento do parque, deve se lembrar que a Looping Star ganhou uma fila nova, super bacana, por sinal. Novas cores, uma nova comunicação visual. O Evolution também ganhou nova fila, foi reformado. E tudo isso, o Caio tava nessa parte da comunicação visual, tocando Era lá dia e bacana. noite. E o legal é que foi tudo meio que no mesmo tempo que aconteceu, né? Então, foi muita coisa acontecendo junto. Como que você gerenciou o que rolou nessa época? Então, assim, pessoal, como que funcionavam essas coisas, né? Existia uma espécie de comitê interno lá no Play Center, onde cada participante era de um departamento. Então, quando o assunto era o Looping Star, por exemplo, juntava-se um pessoal da manutenção, juntava o responsável pela parte operacional, juntava o pessoal da jardinagem e eu vinha com essa parte do marketing, né? Então a gente se reunia, a gente debatia quais eram as necessidades e aí eu ficava responsável por fazer a interface da agência de publicidade que ia desenvolver o logotipo, ia desenvolver o conceito, ia desenvolver as peças de comunicação e o time operacional, o time da manutenção que estava montando essa reformulação.
Então, o meu objetivo era fazer essa ponte de um time com o outro, né? Então, era muito bacana. Eu estava até conversando com alguns amigos que só hoje, 8 anos depois, eu acabo tendo um pouco a dimensão de tudo isso, né? Eu fazia muito assim pela empolgação. Ah, é o logotipo do Evolution, vamos escolher o melhor, não sei o que e tudo mais. E hoje eu sinto que foi uma coisa assim muito legal ter participado disso. Então o meu objetivo era esse, fazer a interface da agência de publicidade com o time que estava no parque. Aí eu ajudava a pensar junto e fazer acontecer. Era bem bacana. Beleza. Como tem a ver com o assunto, eu já vou fazer essa pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui no, no Chrome, mas acho que é a pergunta do Anderson, que ele perguntou se era a agência que montava todas as artes ou era dentro do parque que vocês faziam. Então, Anderson, o Play Center tinha uma agência, a agência Jim Kanzian, e a agência ficava responsável por todas as artes. Mas o meu papel era filtrar essa demanda interna do parque, do setor de operação, de manutenção, do setor de projetos do Play Center, passar para a agência mastigado e fazer com que a agência desenvolvesse uma coisa muito semelhante ao que a gente estava pensando. Eu vou te dar aqui um exemplo, né? Quando eu comecei no Play Center, o mapa do parque era assim, ó, o guia da diversão. Ele não tinha o símbolo na capa. Se você for olhar, ele tem bastante coisa. Mas aqui só tinha o nome dos equipamentos, não tinha altura máxima, altura mínima. E aí, quando eu chego no setor de marketing, eu venho com essa intenção de fazer com que a agência pensasse um pouco melhor no visitante, pensasse um pouquinho com aquele feeling que era necessário que só o público do Play Center conhecia. Então, a partir da minha gestão, a gente vem com o mapa com logotipo, a gente passa a ter diversas outras informações, a gente passa a ter aqui as indicações de o que é cada coisa, altura máxima, altura mínima e coisas do tipo. Então, as artes eram feitas fora do Play Center pela agência, e o meu objetivo era fazer com que a agência enxergasse essa necessidade da melhor maneira possível. Legal, acho que, Anderson, se você tiver mais alguma dúvida aí, eu achar que respondeu, manda aqui pra gente, Por beleza? favor. O Thiago mandou aqui se alguma outra atração tinha começado o projeto dessa reformulação da comunicação visual, de fila, de painéis e tudo, ou e ela teve que ser interrompida porque o parque teve o fechamento. Então, vocês estavam iniciando um plano, por exemplo, do Turbo Drop, de nova comunicação, alguma coisa, e teve que ser interrompido por causa do fechamento do parque. Teve isso? Teve sim. Essa questão da comunicação dos equipamentos, ela começou muito cedo, em 2009. Me recordo que começou com a reforma do Splash e com a chegada da Crazy House. E aí o parque foi desenvolvendo a linha de cada equipamento que ia chegando ou que ia sendo reformado. Então, quando eu estava lá em 2011, a gente tinha feito o Looping Star, o Evolution e o Tsunami, que haviam sido novidades daquela época. E também já estava na minha mesa, já estava sendo discutido a nova comunicação da Windstorm e do Magic Motion. Então já tinha a agência desenvolvendo o logotipo, já tinha uma equipe pensando em algumas coisas. Então estava na nossa lista a reforma da Windstorm e do Magic Motion. Que pena que não aconteceu, né? Foi uma pena mesmo. Mas a gente já estava conversando com as equipes já e eu estava podendo ajudar pelo ponto de vista do marketing nesses dois processos de reforma. Magic Motion e o Windstorm. O Windstorm saiu as cores novas, mas acabou não saindo o logotipo, não saindo a comunicação. Mesma coisa o Magic Motion. A ideia do Magic Motion era uma coisa linda. Quem sabe não é assunto para uma segunda live, né? Bom, saindo dessa parte de atrações, que tem muita coisa pra gente falar, o marketing também era responsável pelos eventos que aconteciam no Play Center, que não eram poucos eventos. Quem tem saudade da Noite do Terror, levanta a mão aqui, eu. Mas além das Noites do Terror, tinham outros eventos que aconteciam no Play Center. Então, eventos de Páscoa, evento com a Turma da Mônica, nas férias de julho. A gente também tinha eventos externos, o Planeta Terra, o Energia da Véia. Então, conta um pouquinho também de como o marketing auxiliava nesses eventos, sem entrar tanto em Noites do Terror, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Exatamente. As Noites do Terror era a época mais intensa, né, de serviço, de demanda. A gente recebia 500 mil de pessoas em pouco tempo de evento.
mas durante o ano a gente tinha diversas atualizações, né? Uma coisa que eu mexia muito era com o Play Verão, por exemplo, né? Então, o Play Verão fazia parte do calendário fixo de eventos do Play Center. Então, existia uma determinada época do ano que as vendas começavam. E aí cabia a parte de comunicação de marketing desenvolver o folheto, desenvolver o wobbler, que ficava penduradinho lá nas lojas e nas lanchonetes, desenvolver aquela faixa que ia lá no ponto de venda. Então era bastante intenso. Quando teve o evento de férias com a Turma da Mônica, que foi no mês de julho, acontecia também a mesma coisa. O evento ele necessitava de uma demanda de diversas placas e adesivos e faixas e comunicação. Então cabia ao meu papel entender essas demandas, fazer um briefing para a agência poder entender o que a gente gostaria, né? E aí mandar fazer todas essas peças de comunicação e depois acompanhar a instalação do parque. Então me recordo que teve uma ocasião que eu cheguei a passar a noite no Play Center. Imagina só que coisa interessante. Eu tinha 18 anos, a gente ia ter um evento que ia acontecer, o fornecedor só conseguia fazer essa instalação à noite e a gente estava lá acompanhando, eu lá no Play Center, às 2 da manhã, acompanhando essa instalação do fornecedor. Então são coisas que fazem parte do universo que as pessoas elas não imaginam, né? Quando você chega lá no parque e você vê aquele parque todo arrumado, com tudo funcionando, tem todas as etapas que passam pelos bastidores. E eu tinha na época 18 anos e achava o máximo participar dessas coisas. Eu achava demais. Só um detalhe, tem muita gente online aí na live acompanhando. Algumas pessoas já mandaram um recadinho aqui, Play na diversão também. Agora o Guildo, lá do Hop Hari, veio aqui Oi, Guildo. participar. Tem aí o Pesquisa de Parques também. Então, eu estou bem contente aqui de estar dividindo esses detalhes com vocês. Boa noite para todo mundo, gente. Seja muito bem-vindo quem está entrando agora também. Continuando, Caio, acho que o diferencial de você como profissional no Play Center é que a área de marketing, a parte mais administrativa, que não está na operação de um parque de fato, normalmente tende a ficar mais naquela área fechada, dentro da sala. E você, por ser do marketing, por ser um parque de diversões, a gente chegou a conversar que você andava muito pelo parque para ver as reações dos visitantes, oportunidades de melhoria. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa vivência na prática, no dia a dia, com o parque aberto já, por exemplo. Era essa a ideia, né? Como eu estava dizendo, eu vim de uma fase do Play Center, o parque estava meio que numa pegada de retomada, né? Não podemos esquecer que 2009 e 2010 foram anos que o Play Center bateu alguns recordes de público. E foi ano que o parque investiu muito em reforma, né? Então, quando eu cheguei na equipe, eu cheguei com a intenção de aumentar o olhar do setor de marketing em relação ao parque. Então, a minha chefe dizia que gostava que eu andasse pelo parque, porque quando eu estivesse andando pelo parque, eu ia estar vendo o que o visitante realmente vê. Eu ia estar ouvindo a música que o visitante ouve, vendo a placa que o visitante está vendo. Então, eu estava muito mais sentindo as demandas do público. Então, eu chegava de manhã no Play Center, eu gostava de dar uma volta, eu gostava de ver a liberação de algum equipamento. E aí, fila, bom dia! Achava demais. Isso me enchia de energia, me enchia de emoção. E aí eu chegava lá na sala, eu tinha muito mais gás de colocar toda essa energia no papel. Então eu tentei fazer com que a identidade da comunicação do parque ela ficasse um pouco mais perto do visitante, um pouco mais afetiva, digamos assim. Por isso que quando você pega esse mapa que eu fiz aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui a indicação que contém o mapa do parque, a gente tem um texto super bonitinho que fala um pouco resumidamente a história do Play Center, a gente tem as dicas de alimentação, de você pegar menos fila. Então, tudo isso fazia parte da minha rotina. Fazer com que o visitante fosse lembrado em todos os processos. Não apenas sendo bem atendido lá
mas tendo uma mensagem legal, tendo um material aqui que ele pode carregar na mão atualizado. Então era essa a minha ideia. Eu andava bastante pelo parque e tentava ter essa percepção, essa visão de tudo. O Guildo Bildo É, tá respondendo aqui. falou aqui. Temos que viver o que o visitante vive, entrar no clima do visitante. É isso que é legal. O marketing no parque é totalmente diferente de um marketing de uma empresa corporativa, uma empresa mais que não atende tanto o público final. O parque você precisa realmente estar ali na vivência para saber até o que o pessoal tá achando, né? Já que a gente mostrou o mapa, vamos entrar nesse assunto do mapa, porque o Caio, ele foi um dos responsáveis pela reformulação do mapa, que foi até destaque, quem acompanhou na época, quem é velho como a gente, acompanhou na época lá no Facebook, que o parque também postou os avanços do desenho do novo mapa. E o Caio, ele participou desse processo de perto, ele pode contar pra gente como que foi. Então, vou ficar mostrando o mapa aqui pra vocês, mesmo que não dê pra ler, só pra vocês verem. Eu não sei se vocês se recordam, pessoal, mas o Play Center ele foi bastante reformado com o tempo, né? Então o parque tinha um mapa, que é esse mapa aqui, ó, que é o modelo antes desse modelo que o Giovanni tá mostrando para vocês. O Play Center tinha esse mapa. E aí, conforme o parque foi reformando, ganhando lanchonete nova, ganhando coisas novas, o mapa ficou desatualizado, né? Então, o mapa que você recebia na sua mão era diferente do parque que você estava vendo. Então, quando eu cheguei na equipe de marketing, uma das coisas que eu gostaria de fazer e que eu consegui fazer, fico muito feliz por isso, foi implantar esse novo mapa que o Giovanni está aí mostrando para vocês. Então, foi muito legal. Eu pesquisei ao longo da história do Play Center todos os mapas que o parque teve. Eu também busquei algumas referências de fora, mapas da Disney, mapas da Universal, mapas do Six Flags. E aí eu busquei na internet alguns artistas, né, que eu acho que ia conseguir desenhar um mapa de uma forma legal. Gostei muito do Thiago Spickage, marquei uma reunião com ele no Play Center, e aí reunião do jeito que eu gosto, né? Eu marcava reunião de sábado, meio-dia, a ideia é que o desenhista ele conhecesse o parque antes, visse os desafios, eu falava, olha como é essa montanha-russa aqui no desenho, olha como que é lá. Tá vendo como é diferente? E aí a ideia foi desenvolver um mapa que fosse o mais fiel possível, o mais perto possível da realidade. Que foi esse mapa que você estava mostrando, que está aqui comigo também, que é um fofo na minha coleção, né? E aí nesse mapa a gente tem os caminhos bem definidos, a gente tem os jardins, tem as bandeiras do parque. Se você observar, quem está aí com o mapa na mão pode olhar. A gente tem o logotipo do Castelo dos Horrores na fachada do castelo. A gente tem o logotipo da Crazy Shop. A gente tem até o mapa desenhado do lado do Aimeia. Tem o totemzinho lá com o mapinha desenhado. Então a ideia foi fazer um É verdade. mapa realista, né? Um mapa que o visitante olhasse e falasse, nossa, realmente, esse aqui é o Play Center, eu consigo me localizar, eu consigo me achar aqui. E foi muito legal. Foi mais ou menos 2 meses de conversa, reunião, orçamento, ajustes, até de fato o lançamento do Guia da Diversão, que aconteceu depois das Noites do Terror 2011. Acabou Noites do Terror, que era esse guia que nós tínhamos lá no parque. Acabou esse guia e aí já veio o Guia da Diversão no formato novo, que tem o É, meu o, dedo aí de ajuda. o Pesquisa de Parques perguntou se esse mapa foi desenvolvido em 2011. Foi sim. Esse mapa foi desenvolvido enquanto estava rolando as Noites do Terror. Então, uma vez que o evento já estava funcionando, que tudo que era relacionado ao evento já tinha sido feito, eu comecei a tocar em paralelo ao desenho do mapa. Então, enquanto o evento acontecia, o desenhista ia fazendo, e aí quando as Noites do Terror terminou, a gente lançou o mapinha novo. Foi bem bacana. Já que você comentou das bandeiras aqui que estão destacadas no mapa, vamos falar das bandeiras também? Porque, para quem não sabe, o Caio fez tudo. Ele faz tudo. O Play Center não tinha perdido as bandeiras, né? Não, eles deixaram de colocar e o Caio trouxe as bandeiras de volta lá, virada para a Marginal Tietê. Quem visitou o parque em 2011, 2012 até o fechamento, deve se lembrar disso. Então, conta pra gente como que foi esse projeto de implementação aí. A gente parece que é algo simples, mas a gente sabe que não é. Então, você pode falar se teve algum desafio de orçamento aí, porque a gente sabe que tudo custa dinheiros, né?
Então, eu acho que eu penso aqui igual os fãs do parque, né? A gente pensa muito parecido. Quando você gosta de um parque, quando você gosta de algum lugar, você quer ver aquele lugar bem arrumado, bonito, colorido, né? E tudo mais. E o Play Center tinha aquela fachada da Marginal, com o Sky Coaster, com, mais recentemente, o Double Shock e a Boomerang. E aí, no passado, o parque tinha várias bandeiras coloridas e eu achava aquilo o máximo. Achava muito legal passar na Marginal, ver aquelas luzes do Play Center, aquelas bandeiras, aquelas cor todas. E aí aquela coisa, o parque foi reformando, reformando, reformando. Numa dessas reformas, a equipe acabou removendo essas bandeiras e não colocou mais. E eu achava que tinha que ter aquela cor na fachada, né? Então eu comecei na equipe de marketing. Na mesma semana que eu comecei, eu peguei um orçamento, eu pesquisei o fornecedor, falei, olha, a gente quer voltar de novo, quanto custa e tudo mais. E o fornecedor passou um orçamento que era muito alto na época. Como eu falei, eu comecei após o episódio com o Double Shock. Então o parque estava na época de baixa temporada, o parque estava vindo com uma pegada com alguns eventos, depois ainda teve muita coisa. Então naquele momento a verba não foi aprovada. Mas aí eu peguei, coloquei na gaveta o projeto, deixei guardadinho, né? E aí depois das Noites do Terror, nessa mesma época do mapa, eu recebi o sinal verde para poder tocar a volta das bandeiras. Então fui falar com o fornecedor, a gente decidiu junto a altura dos mastros, né? Então os mastros tinham 8 metros de altura. A gente escolheu a posição, as bandeiras iam ficar perto do Sky Coaster. E aí eu pensei na cor, né? Que cor que a gente vai colocar? Então, quando as bandeiras do Play Center voltaram, a gente tinha todas as cores do logotipo, começava roxo, depois a bandeira era rosa, vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, e a última bandeira, ela era cinza, simbolizando o nome Play Center. E aí no meio, a gente tinha lá as bandeiras institucionais, né, que era a bandeira com o símbolo do Play Center, a bandeira nacional, a bandeira do estado e a bandeira do município. E aí a gente colocou e eu fiquei muito contente. Eu me recordo que no dia que instalou, eu fui lá ver as bandeiras umas 5 vezes. Eu fui de manhã, eu fui depois do almoço, eu fui antes de ir embora, eu tirei foto, eu fui na calçada tirar foto também. E era bacana porque deixava o Sky Coaster mais colorido, né? Quem ia voar ali no Sky via aquelas bandeiras todas balançando ali, ficava bem legal. E também chamava atenção, né? Então foi um projeto que eu gostei muito de fazer e fiquei muito contente. O Tulix mandou aqui, amo um conceito. De fato, porque era Sim, nada jogado, pô. com Tem certeza. todo um Eu estudo por trás. pensei assim, põe bandeira colorida, mas poxa, mas por que colorida? Vamos ter um conceito, né? Então as cores elas casavam com o logotipo. Até eu falei com o pessoal da agência, a gente tentou achar o Pantone certinho de todas as cores do logo do Play Center. Eu mandei esse Pantone para o fornecedor fazer a bandeira o mais perto possível da cor do logo. Ah, o Thiago falou aqui, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Bandeiras, luzes todas funcionando, isso fica na mente. E eu também posso reafirmar essa frase, porque eu, como visitante, como fã já na época, né? Visitei o Play Center nessa época de 2011 e percebi que as bandeiras estavam lá, percebi que dava uma diferença no clima do parque e acho que até os visitantes que não são fãs acaba tendo um impacto meio inconsciente neles também. Com Então, certeza. muito mágico. Ô Gil, uma coisa importante é que, como eu falei, eu comecei na Indiana. Então, quando eu comecei na Indiana, eu tinha só 16 anos. Então, a Indiana, ela foi uma escola muito importante. É uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? Mas a Indiana, quando eu comecei em 2009, ela tinha em torno de 80 funcionários. E todo Caraca. mundo que começava na Indiana recebia o livro nos bastidores da Disney. Então, isso foi uma coisa que o Juan implementou, que era o dono da Indiana, né? Então, todo funcionário, ele recebia esse livro nos bastidores da Disney. Eu não sei se alguém aqui já leu ou pesquisou, mas assim, pesquisem, pessoal. Esse livro, ele explica basicamente, basicamente modo de falar, né? Mas esse livro, ele fala muito a respeito de como a Disney faz para encantar o visitante. E fala bastante disso, da importância dos detalhes.
Então, quando aquele visitante ele para ali no banco, ele olha aquela paisagem, ele acha bonito, obviamente. Mas se ele um dia sentar e pensar, poxa, por que que é roxo? Por que que depois vem a rosa? Por que que depois vem a vermelha? Fica, é mágico, né? É uma coisa que é um conceito ali. Então a indiana me ensinou isso desde muito cedo e era muito bacana toda essa fase que eu vivia com 16, 17, 18 anos. Muitas saudades da Indiana, inclusive. Já que a gente está explorando esses sentidos de visão, que são as bandeiras, vamos falar da audição, que você também teve um projeto aí. Olha o gancho que eu faço. Ótimo. Vamos! Você teve um projeto aí de uma rádio para o Play Center. Então, conte aí pra galera. Chegou a ser implantado, você ia ser, acabou não rolando. O que que aconteceu? Então, essa parte também é bem interessante, né? Porque eu acho que é bacana você explorar todos os sentidos. Então é legal o visual, ele ter um conceito, tá bonito, bem organizado. Também é legal a parte das músicas, né? O Play Center, ele era conhecido por todo mundo por ser um parque animado, com as filas e aquelas músicas todas. Então, música nas filas, o pessoal gostava, eu achava o máximo. E isso era uma marca forte do parque. Mas o Play Center também tinha um sistema de som ambiente, né? Todo o espaço do parque era coberto por caixas de som. E ficava música tocando, avisos, recados do estacionamento, recados de alguma ação. Então era um canal muito importante de comunicação que o parque tinha. E eu sentia muita falta de uma música tema, né? Um jingle. Porque eu não sei vocês, mas quando eu chego no Hop Hari, por exemplo, e eu vejo o Guildobildo lá em cima da fonte, eu vejo aquele hino tocando, a missa, o jingle, é uma coisa que eu acho Arrepia. sensacional. Arrepia, né? Você fala, poxa, estou orgulhoso de estar aqui, né? E o Play Center, ele não tinha esse conteúdo, digamos assim, de áudio. O parque teve alguns jingles muito famosos, mas o parque foi se perdendo com isso, né? E na época eu cheguei a fazer um orçamento de quanto custava fazer um jingle, uma música, era muito caro. Fazer uma música bacana custa muito caro. Então a gente conseguiu resgatar um jingle antigo que tinha, que estava em boas condições, que depois ficou muito conhecido, né? Play Center Roll. Esse jingle, pessoal, ele foi feito há muitos anos e estava guardado, né? Em um belo dia, eu com essa ideia na cabeça do jingle, resgato esse arquivo, eu levo para o pessoal do piso, pessoal da operação do Play Center ouvir, o pessoal ouve e gosta, os gerentes lá do parque. A gente fala parque porque quem trabalha em parque divide um pouquinho, né? Então tem o backstage, a administração, e aí tem o parque, o pessoal do piso, o pessoal lá da base, né? E aí eu levei lá, o pessoal ficou muito contente. A gente começou a colocar isso no sistema de som, e aí a gente repaginou a playlist do Play Center. Então eu me recordo que eu fiquei, olha só, eu fiquei alguns dias ouvindo música o dia inteiro. E aí eu ouvia a música e pensava o seguinte, essa música ela combina com o final da tarde. Então você parava na Caraca. pastinha do fim da tarde. Ah, essa música aqui combina à noite. Você parava lá à noite. E aí quando os equipamentos desligavam, né? E o parque ficava só com o som ambiente. A gente tinha a música do Play Center tocando de hora em hora. Depois do fechamento, a música tocava 15 minutos, a cada 15 minutos, para a pessoa ir embora com aquela música na cabeça. Então, se o parque fechava às 7, a música tocava 7, 7h15, 7h30, 7h45. E no meio desse jingle e desses avisos de recados que a gente tinha essa playlist de acordo com o período do dia. Então, de manhã, músicas mais animadas, à noite, músicas um pouco mais calmas, e a musiquinha do Play Center acompanhando toda essa experiência. Então, quem ficava lá na fila do ônibus, por exemplo, ficava ouvindo então essas músicas que estavam sendo pensadas cuidadosamente. Né? Essa foi uma ideia. Depois ainda tinha algumas outras ideias de melhorar o sistema de som, colocar mais caixas de som também. Eu estava conversando com o pessoal da manutenção.
o senhor Wilson, inclusive, muita saudade do senhor Wilson, que era o gerente de manutenção. O senhor Wilson, o Márcio Araújo, o Walter, o Oliver, o Otávio, eram gerentes responsáveis pela operação do parque e me recebiam com muito carinho e compravam essas ideias. Eles abraçavam essas ideias. E era bem É, legal. o Thiago mandou aqui, eu não sei se está no ritmo da música, ele mandou, meu nome é Max, tudo de bom, adoro Play Center e curto o som, pra você ver que ficava na cabeça do pessoal mesmo. Sim, eu achava isso o máximo, porque a gente estava numa fase que a gente tinha que falar bem do parque, porque o parque estava arrumado, o parque estava reformado, o parque estava bonito, atendendo bem. Então eu achava o máximo quando a gente colocava lá. Eu adoro o Play Center, ele mora no meu No coração. meu coração. Eu até falava, gente, aumenta o som nessa parte para todo mundo ouvir. O Turix mandou aqui, a linguagem do cinema nos parques é algo que casa muito bem, né? Cara, a minha visão é como se os parques fossem um filme ao vivo, né? Você percorre, você escolhe o caminho e você tem que ser atingido pelos sentidos, pela proposta do parque, independente do caminho, a atração que você vai escolher. Se você quiser completar aí, Caio, também. Não, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso faz parte da experiência e quanto mais completo for, melhor. Mais impactado a pessoa vai ficar. Eu não sei vocês, mas quando eu me recordo do Play Center, no meu tempo de escola, naqueles anos que o parque chamava muito atenção, eu tinha muito isso na cabeça. Eu via aquelas luzes, aquele som todo, aquele mundo de cor, isso me encantava bastante. Então eu acho que é disso que a gente está falando, né? E até arrepia, ó, quando a gente fala Nossa, disso. eu já tô morrendo de saudade já do Play Center aqui. O Realmente. Mamorim falou assim: lembro que a referência era sempre aquela música que tocou no Play. Sim, Então, exatamente. o objetivo. Até os dias de hoje eu ainda penso nisso. Nossa, lembro do Play Center. Bom, depois desses projetos que você tocou aí, que são incríveis, você realmente deu um up para o parque. Se o parque já estava bom em questão de estrutura e atendimento, você deu um baita up aí nessa área de comunicação visual e experiência do visitante também. Então, vamos falar de curiosidades, que eu Vamos adoro falar. isso. Então, à vontade, pode falar todas as curiosidades. Se vocês também tiverem alguma dúvida, ou curiosidade também, como eu, pode mandar aqui que a gente tem um tempinho ainda para responder. E eu, só para responder uma dúvida ali, que perguntou quanto tempo começou a live, eu vou tentar deixar ela salva no IGTV, tá? Vou tentar deixar. Então, vamos para as curiosidades. Então vamos lá. Nessa parte, talvez eu acho que seria bacana você me perguntar alguma coisa se você tiver dúvida, né, de perguntar assim. Mas uma curiosidade bem legal é que nem eu imaginava, né? Então eu sempre pesquisava bastante do Play Center e tal, achava o máximo tudo aquilo. E aí teve um dia que eu passei a noite no parque. Até comentei aqui, foi por conta da comunicação. A gente estava instalando. Foi duas vezes, né? Uma das vezes a gente estava instalando o pórtico do Evolution. Então, aquele pórtico que foi feito, que tinha o símbolo que acendia à noite, né? Foi uma coisa também que eu participei. Então, a gente desenvolveu o conceito, pegamos o fornecedor e marcamos a instalação. A instalação teve que ser de noite, porque o Evolution ia ser lançado oficialmente num evento que ia ter no dia seguinte para os funcionários. Então, o Play Center, de tempos em tempos, tinha uma reunião de comunicação. Então, o parque inteiro ia para a praça de alimentação. Voltou já, gente? Voltou. Voltou? Bom, então eu estava dizendo que o Evolution ia ser lançado nesse evento, né, de comunicação na semana. Eu passei a noite acompanhando a instalação, né? E aí foi muito interessante que o parque tinha uma ronda noturna. Então, a cada X tempo, os seguranças eles se falavam pelo rádio. Em cada portão do parque tinha um. E eu não conhecia aquilo. Então, eu lá, como funcionário, eu falei: Meu, isso aqui é aberto, isso aqui é vivo, até de noite. Até de noite tem gente aqui, até de noite tem gente trabalhando. E isso me deixava bem, bem feliz, assim, bem contente. E vamos falar a minha curiosidade, que eu vi que você já comentou, mas vamos trazer aqui pro pessoal. Quem lembra do córrego que tinha no Play Center? Quando a gente passava para a área do Castelo dos Olha, Horrores e do palco, tinha um córrego que passava por baixo. Quem lembra do cheirinho gostoso dele? Esquece. verdade. Então, o parque,
Conta aí pra gente, o que que o parque fazia com o córrego? Bastidores, pessoal, coisa que vocês não imaginam, tá? O Play Center tinha de fato um cuidado enorme com a experiência do visitante. A ideia é que o visitante ele tivesse um dia bacana, e a gente sabe que aquele córrego, em algumas ocasiões, tinha um cheiro que não era tão bom assim, né? Então a equipe de jardinagem do Play Center, a equipe de conservação, instalou no córrego um sistema que ficava jogando uma espécie de perfume, não sei dizer exatamente o tipo de produto, mas era uma série de mangueiras que existiam penduradas em cima daquela região, e aí existia uma máquina que ficava jogando uma fumacinha o dia todo. Então, quem passava ali perto é, sentia um cheiro diferente. E aí a pessoa nem imaginava, né, que ali tinha um córrego. De fato, tinha gente que nem imaginava que ali tinha um córrego, mas tinha um córrego e esse era um dos cuidados que o parque tinha. É uma mangueira que jogava uma fumacinha especial com a intenção de não deixar aquele cheiro ficar ruim. Muito legal. Se você puder responder rapidinho algumas perguntas aqui, o Thiago falou assim, Vamos? Caio, não é da sua época, mas te vi falando uma vez que a primeira montanha-russa invertida seria do Play Center. Exatamente. Inclusive, teve uma época que eu fiz uma matéria especial para minha página, que é Lembranças do Play, que depois virou Lembranças dos Parques, né? E aí eu achei um arquivo do Play Center, um arquivo oficial, e esse arquivo oficial ele tinha uma planta, uma imagem de uma planta, um desenho, um conceito, e eu fiz até uma reportagem especial, uma matéria especial, depois a gente pode resgatar. Então, de fato, o Play Center ia ter uma montanha-russa invertida, ela ia ficar na área 1 do parque, ali pertinho da roda panorâmica, ali pertinho da onde havia Superjet. Esse projeto é de 98, mais ou menos, aquela época que a economia do país estava muito boa e o Grupo Play Center estava numa expansão gigantesca. Então, de fato, houve esse projeto, ela ia ficar na área 1, e é uma pena que não deu certo, né? Acho que junto com muitas coisas também que não saíram do papel. É uma pena. Aqui também, se você puder responder super rapidinho, que eu achei que a gente estava adiantado, mas faltam 10 minutos para acabar e tem bastante coisa para falar ainda. O Marcelo Araújo Silva perguntou por que realmente o parque fechou. Então, o motivo do fechamento do Play Center, ele é muito incerto, né? Mas uma coisa é fato. Se você pesquisar hoje, aí no seu computador mesmo, Operação Urbana na Barra Funda. Operação Urbana na Barra Funda. O terreno do parque era alugado, a região da Barra Funda se valorizou muito, e o município de São Paulo estava promovendo uma operação urbana. Ou seja, estava desapropriando alguns terrenos da região, estava fazendo ruas onde não tinha ruas, e fazendo uma série de coisas em todo o bairro da Barra Funda. Então isso fez com que o zoneamento da região do Play Center fosse alterado e hoje é uma região residencial. Existem comércios de porte pequeno, existem lojas, existem shoppings, mas nada como um parque de diversões. Né? Então o zoneamento da região mudou. Isso se deve a uma coisa chamada Operação Urbana no bairro da Barra Funda. Até é bacana depois dar uma pesquisadinha. Esse é um dos motivos do fechamento Beleza, do parque. tem um vídeo, Marcelo, incrível no canal do Caio, aqui no Lembranças dos Parques, que ele fez uma comparação do terreno hoje em dia com o parque na época de funcionamento. Então vale assistir depois. Vamos falar de Noites do Terror. Porque pra gente, como visitante, era o evento mais incrível do parque. Era a época mais esperada do ano. Só que, acho que também para os colaboradores também é a época mais esperada do ano, só que do outro lado da moeda. Então, conta um pouquinho pra gente de como era botar uma edição das Noites do Terror de pé. Era um desafio enorme. Né? Então, como eu estava explicando, a gente tinha muito clima de comitês internos. Né? Então, toda vez que tinha um evento, um desafio, um lançamento, alguma coisa, os responsáveis de cada setor se reuniam e decidiam as ideias juntas. Então, quando eu cheguei na equipe, tinha um time tocando a parte conceitual, a parte de elenco, a parte de cenário e tudo mais. E aí eu ficava responsável, então, pela comunicação interna. Então, as placas de saída que tinham nos túneis, mapa do parque, horário dos shows, tudo isso fazia parte das minhas atividades.
E eu, assim como todo parque, a gente abraçava esse evento, né? Então, o parque inteiro entrava no clima, todo mundo tentava dar o seu melhor, todas as equipes ali juntas e tentando entregar a melhor experiência. 2011 foi uma edição muito bacana. Tô aqui com o mapinha. Foi muito legal ter feito parte. Com o aspecto de comunicação, era bem interessante porque eu pude participar de algumas coisas relacionadas ao conceito. Então, se você for ver, todos os textos desse guia aqui, fui eu que fiz. Então, era uma experiência bem legal. E era bacana que todo o parque ia no mesmo clima, todo mundo naquela vibe, todo mundo com a camiseta das Noites do Terror, tentando oferecer ali o melhor. Era uma época muito bacana. É, Saudades. o evento começava em agosto. A questão de comunicação, de conceitos, tudo, vocês iniciavam quando? O evento começava em agosto, então no final de julho a gente já tinha que ter tudo no fornecedor sendo feito já. Então essas artes a agência desenvolvia geralmente com 2 meses de antecedência. Então em junho já vinha layout de placa, já vinha layout de cartaz, já vinha layout do mapa do parque, mas o conceito em si começava sendo pensado muito antes. Então, inicialmente, uma cúpula muito fechada, que era da gerente de marketing, a minha chefe, a Michelle, a Wanda coordenando os eventos, o pessoal da agência. E aí, com o passar do tempo, a equipe ia começar esse engajamento em relação ao evento. Então, começava a falar de terror no comecinho do ano, por volta de março, já tinha aí um pessoal falando desse assunto. E a gente do parque começava em si a mexer com isso a partir de maio. Então, a partir de Uhum. maio já começavam as intervenções, os espaços do parque sendo cercados para poder fazer as coisas da Noite do Terror, a gente desenvolvendo layout, comunicação, para que no início de agosto tivesse tudo instalado e tudo disponível lá para o visitante. E como que era essa. A gente tá falando do pré-evento, né? Antes de começar as noites do terror. E o evento que rolava de agosto a outubro. Como que era o dia a dia do parque? Porque o parque recebia um público maior, então talvez precisava de mais comunicação para sinalizar para o público, mais equipe, mais efetivo. Como que era o dia a dia? Existia uma rotina bem intensa de bastidores, né? O Play Center basicamente funcionava do meio-dia às 21 horas. E apesar do parque iniciar a operação meio-dia, às vezes às 11 horas quando tinha excursão, existiam turnos de funcionários. Então o pessoal de raids se dividia, uma turma fazia abertura, uma turma fazia fechamento. As equipes de atendimento do piso eram reforçadas. O parque chegava a contratar diversos temporários, diversas pessoas começavam a trabalhar no parque nessa temporada de Noites do Terror. Eu cuidava de comunicação, então eu não tinha tanto contato assim com o dia a dia do parque, no sentido de atender as pessoas, mas era unanimidade de todo mundo. Era uma época que a gente chegava um pouquinho antes, saía um pouquinho mais tarde, a gente se doava e no final tentava fazer com que tudo fluísse bem. Teve dias que eu peguei ali de parque com 14, 15, 16 mil pessoas. Eu me recordo que teve uma vez que eu estava no Castelo dos Horrores, na época da Indiana. Eu tinha 17 anos. Era Noite do Terror 2010. O parque tinha batido Amo. um recorde daquele ano, 16 mil pessoas. E naquele dia, 16 mil pessoas estavam no Play Center. E dessas 16 mil pessoas, 5 mil passaram pelo castelo. Então, olha só como o Caraca. pessoal suava a camisa. Era bem Nossa, intenso, mas bem divertido. imagina, imagina o elenco do Castelo, como que tava no final do dia. Tava assim, ó, suando. O Thiago perguntou aqui, quem definiu os temas? Acho que era essa alta cúpula que você mencionou, né? Isso mesmo. Então, existia uma alta cúpula, digamos assim, né? Que tinha a diretoria do parque, o diretor executivo, que era o Roger, até o Marcelo Gutlas, ele também participava dessas decisões, mas era uma alta cúpula. Basicamente, a gerência de marketing com a parte de desenvolvimento da agência desenvolviam esses temas, definiam esses conceitos, e aí, com o tema definido, ele chegava na equipe, o tema chegava até a gente, e a gente começava a usar o tema com as necessidades que a gente tinha.
a agência de comunicação então também participava da definição do tema. Isso, esse tema era decidido junto com a agência. Então, Legal. no início do ano existiam essas reuniões e o pessoal da agência, com a diretoria do parque e a gerência de marketing, decidiam e batiam o martelo em qual tema que ia ser. Até porque a gente está falando de um evento que recebia um investimento milionário. Então, as noites de Uhum. terror giravam de 2 a 4 milhões de investimentos. Então, era um evento bem importante. Muito dinheiro para a época, né? Exatamente. Caio, muito legal sua experiência. Eu quero que você dê uma dica, uma única dica, a mais importante que você tem para quem quer trabalhar na área de parques. Independente se seja na área de comunicação, que foi o nosso foco aqui, ou se a pessoa quer trabalhar na operação, ou se quer trabalhar na área de administrativa. Uma dica para quem quer trabalhar em parques. Olha, pessoal, trabalhar em parque acho que é o sonho de muita gente. Muitas pessoas aí têm essa vontade. É importante que você enxergue o parque como um serviço. É óbvio que o parque é diversão, o parque é dar risada, o parque é fazer coisas legais, mas o parque também é muita responsabilidade. Mas é um ambiente super bacana. Dá pra ver que eu falo sorrindo desse assunto, porque é muito legal mesmo. Eu não me imagino fora desse setor. Eu tô há quase 11 anos já em parque. Então, se você gosta, se dedique, estude, corra, você vai conseguir. Mas é importante muito você separar o que é diversão do que é serviço. O que é você Uhum. ficar na internet comentando as coisas e o que é você fazer. O que é você vestir a camisa e você ir lá fazer. Quando eu era fã, só fã, eu ficava pensando, podia ter isso, podia ter aquilo. Depois, meu filho, que eu coloquei o bonezinho, coloquei a camiseta e fui lá fazer, eu vi como é difícil fazer essas coisas funcionarem. Então é importante ter muita dedicação e muita responsabilidade. Mas eu Caio, recomendo muito. a sua câmera deu uma travada, mas acho que está voltando. O áudio foi ok. Para finalizar, fala um pouquinho da sua loja, que para quem não sabe, o Caio tá com produtos exclusivos no Lembranças dos Parques, então vocês acessem o Instagram e conta um pouquinho pro pessoal da sua loja também, para quem quiser adquirir uma lembrancinha aí do Parque Mais Uau. É isso mesmo, pessoal. Então eu tinha lá a página Lembranças do Play, fazia muito sucesso, mas o assunto Play Center ele fica um pouco limitado, um universo muito fechado. Então a página se transformou na Lembranças dos Parques e a gente vem aí com essa ideia de resgatar essas coisas antigas. Então estou lançando uma lojinha virtual, uma coisa bem singela. Eu fiz alguns adesivos muito legais. Então, se você É olhar mesmo? hoje, os adesivos a gente tem a coleção Parque mais UAU, adesivos com a temática do Evolution, do Looping Star, Boomerang, enfim, são 7 modelos. A gente tem uma temática de terror, com mais 7 modelos de adesivos baseados em temas de terror. E a gente tem uma terceira coleção com fotos da história do Play Center. Então você leva esses 21 adesivos por apenas R$ 20,90. É uma forma de você guardar essas coisas que hoje você não acha mais por aí, né? E aí o pessoal dessa live que está assistindo, quem está assistindo essa live agora, e ir lá no post e clicar no link de intenção de comprar o adesivo e tudo mais, vai levar mapa do Play Center, vai levar folheto das Noites do Terror, vai Já quero. levar guia da diversão e vai levar alguns adesivos que eu tenho aqui. Então, além de você comprar os adesivos, você vai ganhar também esse kit de colecionador. É só para quem está assistindo a live e só hoje. Então, vai lá Eu na vi gente, página, clica lá no post e vai no link e fala que você está assistindo a live. Vai dar certo. eu vi gente falando que queria ver o mapa de perto, então é a chance de você ir lá comprar para receber o mapa também. Você pode ganhar o mapa, gente. O mapa Vai ganhar. do seu lado. Nosso tempo tá encerrando. Que Poxa. pena. Tá tão legal conversar. Gente, muito obrigado para todo mundo que participou, mesmo com os nossos tropeços aí, da minha parte, tô falando, tá? De fala ou da nossa internet que caiu aí, da nossa demora aí para começar a live. Mas muito obrigado a todo mundo que participou aí. Comprem, ó, já tô vendo bastante gente falando que vai comprar. E acompanhem o próximo da fila e o Lembranças dos Parques, beleza? Isso mesmo, pessoal. Valeu aí pela. Atenção, senhores passageiros que querem embarcar em um mundo de diversão, peguem seu Nós te passaporte da ouvimos. alegria e Estamos venham lançando uma linha de produtos artesanais, feitos para quem é fã de diversão. Aqui é de fã para fã. Leve com você a nossa coleção completa de adesivos, com os temas Parque Mais Uau, Terror
e fotões. São 21 adesivos no kit por apenas R$ 20,90. É muito barato. É para você dizer uau. Clique no link deste vídeo e veja como é fácil ter os adesivos mais legais que você já viu. Eu sou o kid mais esperto, gosto de muita alegria. Quero mais a diversão até o fim do dia. Aqui tudo é